Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre horror cósmico e Lovecraft, mais especificamente sobre o volume 2 da coleção Medo Clássico do autor, da editora Darkside Books. Tenho aqui também o volume 1, ambos com notas e tradução do Ramon Mapa, que eu gosto bastante. O volume 1 tem 9 contos, o volume 2 tem 12 contos. Eu mostro mais detalhes das edições ao longo do vídeo. Para quem tiver interesse em ler, vou deixar o link para compra aqui na descrição, junto com todos os outros nomes e detalhes de tudo que eu citar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui no vídeo, que isso me ajuda muito no YouTube, se inscreve no canal e pode me acompanhar nas redes sociais, que é @drichek em todas elas. Pois eu vou começar a falar sobre esse livro pelo fim dele. Vou deixar até um guia aqui na minutagem certinho, vamos por etapas. Quem gosta de terror já deve ter ouvido falar no nome H.P. Lovecraft, ou já teve pelo menos contato com algo que foi criado por influência dele. Um dos autores mais influentes da literatura de terror, que continua reverberando o seu tipo de horror até hoje, seja no cinema, na TV, na literatura, nos jogos, na cultura pop em geral. Diria até que eu acho que ele nunca esteve tão presente como agora. Falar sobre Lovecraft, quando a gente ouve o terror Lovecraftiano, já é automaticamente associado ao terror cósmico. Houveram outros precursores desse subgênero antes, mas o Lovecraft foi o primeiro a teorizar sobre o cosmicismo, isso em 1927. Ele faz isso em Um Horror Sobrenatural na Literatura, que é um longo ensaio, é um texto de não ficção, que está presente no final dessa edição aqui, do volume 2. Eu nem acreditei quando eu vi que isso aqui estava presente na edição, eu sempre quis ler. São mais de 80 páginas sobre a literatura de horror. O Lovecraft discursa sobre gênero, origens, construção narrativa, fala sobre o romance gótico, sobre as weird fictions, sobre os desdobramentos da ficção gótica, sobre o Edgar Allan Poe, entre muitas outras obras e autores mais modernos também. Para quem se interessa por terror, né, seja por curiosidade ou por estudo, quer se embrenhar aí no universo, é uma grande leitura. Humanos são insignificantes perante a força do universo, o poder do cosmos. Não deixa de ser uma verdade, né? O horror cósmico é uma vertente do horror sobrenatural pelo simples fato de que é algo difícil de explicar. Não é algo natural, sabe? Vai contra as leis da natureza, contra as leis humanas. É o terror da escuridão, do espaço, do vazio. É sempre bem sensorial por ser extremamente atmosférico. Se eu tivesse que definir o horror cósmico pelo caráter de sensação, seria o horror que impossibilita a indiferença. Porque estando diante dessas histórias enquanto personagem, seria impossível se manter indiferente. Vamos aos contos agora, vou falar aqui desse volume 2, são 12 contos ao total, mais um ensaio no final da edição. Eu escolhi 4 contos para exemplificar a multiplicidade dos tons de terror do Lovecraft. Tem mito, né, que é por onde ele é muito conhecido, tem psicológico, tem ficção científica, tem até fábula. Uma fábula macabra, mas é uma fábula. O primeiro conto do livro, que também é o primeiro conto que eu vou abordar aqui, é o horror de Dunwich. Temos um vilarejo isolado chamado Dunwich, que no passado uns colonos vindos de Salem se estabeleceram e começaram a adorar o demônio por ali. É um lugar que tem assim uma impressão, uma sensação de algo estranho presente a todo momento. Existe segregação entre eles, Dunwich tem um lance meio consanguíneo também. E aí nesse lugar tem a família Whatley, né? A Lavínia Whatley dá à luz a Wilbur, que é um bebê de pai desconhecido. No conto a gente vai acompanhar desde o nascimento desse bebê, do Wilbur, até o absurdo crescimento e desenvolvimento dele, que é muito rápido, é muito fora do normal. E ele tem umas feições bem animalescas, começa a mostrar um interesse por estudos ocultos. É um conto indispensável para quem tem interesse em mergulhar na mitologia do Lovecraft. Temos umas aparições importantes que serão mencionadas também em outras histórias. Já foi adaptado para o cinema pelo Daniel Haller em 1970 com o filme O Altar do Diabo.
A Música de Eric Zahn, que é um conto muito curto, muito maravilhoso. De longe é um dos meus favoritos do Lovecraft. Um jovem estudante que não tem muito dinheiro, ele precisa procurar um lugar barato para morar e de repente cai na rua Dowsey. E é lá mesmo que ele vai encontrar uma casa, tem um quarto para alugar, logo se muda. E essa rua é uma rua bem vazia, não tem quase ninguém. E as pessoas que ele vê são já bem de idade. Um lugar muito silencioso, no andar dele, por exemplo, não tinha outras pessoas, não tinha mais ninguém. E um dia ele ouve uma música, né, pra cima, assim, no último andar. E é um som meio diferente, que ele acha muito maravilhoso, ele supõe que seja um compositor, um gênio. Ele descobre que é de um senhor alemão chamado Eric Zahn e fica obcecado, porque ele gosta da música, ele gosta do som, né, que evocam sentimentos, umas sensações. E cara, é de arrepiar, sério, esse conto é de arrepiar. Se eu tivesse que escolher um conto só aqui, seria esse, eu acho, pelo menos hoje. Pois vamos agora para um grande clássico do Lovecraft, que é A Cor que Caiu do Espaço. O M. Pierce, que também é o narrador, ele precisa fazer uma pesquisa num vilarejo de Arkham. É uma região que futuramente será um novo reservatório de água, e é um lugar chamado popularmente entre os moradores de Charneca Maldita. Conversa daqui, conversa dali, existe um mistério pelo lugar. Ele descobre que um meteorito caiu um tempo atrás e só veio desgraça a partir disso. Afetou a flora, a fauna, uma família desapareceu. Existe toda uma perturbação pairando por ali. Quanto mais ele cava, mais coisa bizarra e sinistra descobre. E tudo está relacionado a esse objeto estranho, essa cor que caiu do espaço. É um conto que traz o horror cósmico inspirado pela ficção científica. Ganhou uma adaptação dirigida pelo Richard E. Stanley em 2019, que inclusive tem o meu muso, Nicolas Cage. O filme se passa nos tempos atuais e tem toda essa atmosfera cósmica que altera tudo ao seu redor. Os Gatos de Ultar, eu nunca sei se eu tô pronunciando os nomes certos, né, gente? Provavelmente não, mas aqui somos livres. É o conto mais curto dessa edição, acho que tem 5 páginas, e ele soa como uma fábula. Diria até que aqui é o conto que mais sai do horror, né? Claro que ele tem um toque macabro, aflitivo, sombrio, vingativo, mas o que predomina é que é difícil de falar, né, sem dizer o que acontece, mas é um algo, é um além mágico. Vocês vão entender. Em Ultar, ninguém pode matar um gato. Ninguém podia matar gato em nenhum lugar, né, gente? Mas tudo bem. Mas isso se deve a um casal de idosos que tinha o hábito ali de caçar e matar todos os gatos que passassem por sua propriedade. Novos viajantes chegam ali numa caravana na cidade e um garoto tinha um gatinho e esse gatinho some. O resto vai ter que ficar aí pra vocês, porque é muito rapidinho e muito maravilhoso. Eu escolhi esses 4 contos justamente para exemplificar todas as facetas do autor. Temos o vasto universo fantástico, toda a mitologia que ele criou, todos os mitos, todas as criaturas, deuses, entidades, como você preferir chamar, os monstros cósmicos de Lovecraft. Como, por exemplo, talvez o mais conhecido deles, que é o Cthulhu, né, vem do conto Os Chamados de Cthulhu, que está presente no volume 1 dessa coleção. E eu aproveito para indicar esse quadrinho aqui, que também foi publicado pela Dark Side Books, que é com as histórias aqui, né, do Howard Phillips Lovecraft, e com ilustrações do François Berenguer. É uma coisa absurda de linda, tá? Pra quem já gosta, meu Deus do céu, isso aqui é um desbunde, sério, socorro. Enfim, com a vastidão mitológica ou não, na literatura do Lovecraft sempre tem algo que causa afetação. Seja nas pessoas, seja na natureza. Um negócio que causa perturbação e que normalmente sai do controle, atinge picos até alcançar limites da sanidade. O avanço crescente de um mal que não se sabe o que é, mas que se alimenta, que se alastra, que domina e se funde à loucura. Temos muito do abismo, do vazio, também temos a intranquilidade, né? O incômodo interno, externo, intenso, o lúgubre, o sombrio, o estranho que soa familiar, aquele negocinho que envolve, que tá sempre ao redor, à espreita,
O desconhecido é inexplicável. E ler o Lovecraft não é assim uma parada, vou ler e relaxar, espairecer. Vai muito também de gosto, claro, e de momento, né? Que algumas histórias maiores, elas podem ser um pouco mais arrastadas, ter um ritmo mais lento. É uma leitura para fazer com dedicação, tem muita descrição, muito adjetivo. Ele tem uma narrativa mais densa mesmo, mais trabalhada ali, no sentido de arranjo de palavras. E nisso eu preciso destacar a tradução do Ramon Mapa, aqui nas duas edições. A gente sabe e precisa valorizar, porque a tradução é um trabalho de reescrita, né? Importantíssimo, e eu gosto demais das escolhas e da fluidez que o Ramon Mapa traz para os textos do Lovecraft. Lovecraft é um escritor muito imaginativo, importante para a literatura mundial, mas com pontos condenáveis. Obviamente eu não posso deixar de falar sobre o fato de que Lovecraft era racista, antissemita, xenofóbico. Ele reproduziu em algumas de suas obras a visão colonial que ele tinha sobre povos que ele considerava selvagens, evidente como ele trazia uma visão negativa dele atrelada ao terror sobre culturas que ele não conhecia. Vou destacar um trecho que está presente na introdução aqui no texto de apresentação do livro. Essa crítica à modernidade, presente em ensaios, cartas e às vezes até mesmo na ficção, incluía uma visão perniciosa dos imigrantes nos Estados Unidos. Sua aversão por tudo que não fosse nórdico ou anglo-saxão surge de um sistemático conjunto de crenças racistas, altamente vinculado à antropologia vergonhosa do século XIX, o braço pseudocientífico do imperialismo ocidental. Por isso, ao ler, é preciso ter esse olhar consciente e questionar mesmo. Não apenas ler, engolir e fingir que não existe. Com isso, eu também aproveito para destacar e indicar a série Território Lovecraft, da HBO. É uma série que abarca diversas obras e referências do Lovecraft, se passa na década de 50 nos Estados Unidos e com isso explora os terrores ali da época da segregação racial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Todos os nomes, todos os detalhes estão aqui na descrição. Me contem se vocês gostam, conhecem as obras do Lovecraft, se já leram, pretendem ler. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!